Semana passada nós começamos essa série, Tudo Tem um Começo, e eu disse que a gente ia estabelecer alguns fundamentos para tudo aquilo que nós cremos. Eu disse na semana passada aqui que às vezes nós somos perguntados sobre a nossa fé e muitas vezes a gente fica meio sem saber o que dizer. Mas como que é a sua igreja? No que você acredita? E a gente imediatamente fica preocupado com nomes, com religiões, com denominações, quando no fundo, quando o fundamento, na verdade, é outro. Muito mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais complexo do que simplesmente um grupo, uma denominação, uma comunidade. É muito mais do que isso. E aí eu comecei dizendo semana passada que o fundamento da nossa fé é uma pessoa. O fundamento da minha e da sua fé é um fato histórico. A Bíblia é um registro de muitas coisas que aconteceram durante 1.600 anos, que foram compiladas. Eu disse semana passada, a Bíblia não foi um livro, não foi escrito para ser um livro, porque ninguém começa um livro agora para terminar daqui 1.600 anos. A Bíblia são histórias de períodos de um relacionamento das pessoas com Deus. E aí foi compilado isso nesse livro que a gente chama, nessa Bíblia que a gente chama de livro. Mas a Bíblia, nem a própria Bíblia, não é o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé é algo que aconteceu, como a Kellen orou aqui, há 2.000 anos atrás. Algo que aconteceu diante dos olhos das pessoas, alguém chegou nesse planetinha, como diz a música que nós cantamos aqui, dizendo-se diferente, dizendo-se filho de Deus, e muita gente pensou que era talvez mais um louco, e só que as atitudes e o que ele fazia mostravam que, tem alguma coisa aqui, ninguém curou um cego de nascimento na frente de tanta gente, ninguém fez um surdo ouvir, ninguém fez um paralítico andar, aquela pessoa que todo mundo conhecia há 30, 40 anos, aí Jesus curou, ninguém viu nunca alguém ressuscitar um morto. Então, algo tem nessa pessoa chamada Jesus Cristo. Só que Jesus mesmo anunciou uma coisa inédita, que aí se você comparar com qualquer outra religião, com qualquer outro profeta, com qualquer outro líder, ninguém fez o que Jesus fez. Jesus falou assim, eu sou o caminho até Deus. Eu sou a verdade. Nenhum outro líder que você possa conhecer chamou para si a responsabilidade. Jesus falou, eu sou o caminho até Deus. Eu sou essa ponte até Deus. Até aí você pode pensar que Jesus ainda podia estar delirando. A não ser pelo fato de que ele falou assim, olha, vai acontecer algo. Vão me prender, vão me torturar, vão me matar, eu vou morrer numa cruz, vou ficar 2 dias num túmulo, no 3º dia eu vou aparecer de novo na frente de vocês. Eu acho que quando Jesus começou a falar isso, aí o pessoal falou assim, então é louco mesmo. Não faz sentido, né? Quem que vai falar isso sobre si mesmo? Vocês vão me ver morto e depois vocês vão me ver caminhando. Por quê? Porque a morte sempre foi e continua sendo, para muitos de nós, um desafio, uma coisa pavorosa. Tem muita gente que vive com medo da morte. Jesus falou, olha, eu vou vencer a morte. E fez. E fez. Jesus morreu, foi crucificado na frente de milhares de pessoas, ficou no túmulo por 2 dias, nem os próprios discípulos não estavam acreditando que ele ia ressuscitar, porque ninguém ficou ali na porta do túmulo esperando. No 3º dia, ele apareceu para os discípulos e foi aparecendo de um em um, apareceu para cerca de 500 pessoas, no período de 40 dias, as pessoas viram, comeram com Jesus, conversaram com Jesus, caminharam com Jesus, e aí ele provou, por A mais B, que ele era o Filho de Deus. Alguém aqui é capaz, ou conhece alguém capaz de morrer, e no outro dia está andando no meio das pessoas? Só nos filmes, né? Só no filme de zumbi, sei lá o quê.
na vida real, isso nunca aconteceu antes e nem depois. Por isso, a base da nossa fé é exatamente esse fato histórico. Jesus é o Filho de Deus, porque Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, Ele venceu a morte. Quando Ele venceu a morte, Ele abriu a porta para a gente, para compreender que a vida não é só isso aqui, não é só pagar a conta, não é acordar, trabalhar, dormir cansado, chegar no final de semana e vir à igreja. A vida não é só isso, foi isso que Jesus veio anunciar. E a ressurreição de Jesus é tão importante que eu quero ler o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Aqui acho que fica evidente que o fundamento da nossa fé é esse fato histórico, não é eu que estou falando. O apóstolo Paulo disse isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 14. Paulo diz assim, Paulo foi o maior escritor da Bíblia, né? Paulo ficava preso, muitas vezes ele foi preso. Paulo, aliás, para os mais novos, Paulo era um perseguidor dos seguidores de Jesus, dos discípulos. Paulo queria matar quem falasse o nome de Jesus, até ele ter um encontro com Jesus. Não foi face a face, mas ele ouviu uma voz, ele viu uma luz e ele foi transformado e passou a ser o maior evangelista de todos os tempos. Então ele escreveu 13 livros dos livros da Bíblia aqui, porque eram cartas que ele escrevia às vezes de dentro da cadeia para as igrejas. Numa dessas cartas que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, ele fala assim, ó, se Jesus não ressuscitou dos mortos, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. É tão fundamental esse ponto, esse acontecimento, que se Jesus não ressuscitou, se não for verdade, se não fosse verdade, era inútil a gente ficar se reunindo, pregar, tudo seria inútil, a nossa fé seria inútil. Se for por meras razões humanas, e aí ele fala de si mesmo, que eu lutei com feras em Éfeso, porque Paulo passou tribulações horrorosas. O que eu ganhei com isso, se for só por razões humanas? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Se você não crê nisso, que Jesus era o Filho de Deus, gente, não perde tempo aqui não. Vai fazer o testemunho aqui que a gente ouviu, né? Se você não crê, se você não acredita, vai viver, comer, beber, porque daqui a pouco você vai morrer e acabou tudo. Se você não crê, a única possibilidade, a outra possibilidade é você achar que morreu, acabou tudo. Então, se morreu, acabou tudo, o tempo está contando. Enquanto eu estou falando aqui, já se passaram 5, 6 minutos. O tempo está contando. Então, Paulo está falando, vamos fazer outra coisa. Né? Mas óbvio que o próprio Paulo fala, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. O que Paulo está falando aqui? Que Jesus foi o primeiro desses que anunciou, foi o primeiro que reviveu, que falou que ia reviver e reviveu, que venceu a morte. Visto que a morte veio por meio de um só homem, aí Paulo está falando um pouquinho lá de Adão, de como entrou o pecado, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que Adão, o primeiro homem, inaugurou uma nova era nesse planetinha aqui. Adão também pode ser chamado humanidade. Aquela primeira humanidade inaugurou algo novo, que foi, depois de um relacionamento próximo, de conviver com Deus no dia a dia, o homem escolheu a desobediência e pecou. É disso que Paulo está falando aqui, do pecado. Que o pecado entrou nesse mundo através de um homem, ou de uma situação, ou de um começo. O pecado entrou nesse mundo. E hoje, eu escolhi falar exatamente sobre esse assunto, sobre o pecado, uma palavrinha que a gente nem gosta muito. A gente não gosta muito de pensar em pecado. Pecado, se você for ver no dicionário, pecado é a violação de um preceito religioso, ou a ação má, crueldade, perversidade. Você fala, não, isso aqui é muito, né?
Pecado se tornou um assunto assim, religioso, né? A gente só fala de pecado na igreja. Fora daqui, você faz qualquer coisa, você não chama de pecado. Esses dias eu recebi uma multa aqui no Pardalzinho, aqui na frente da capela. Eu passo todo dia aqui. Um dia eu passei a 70, chegou uma multa lá em casa que não estava escrito assim: Paulo, você pecou. Você pecou, você excedeu, porque tem um limite, ela excedeu 7 quilômetros na velocidade, então, não estava escrito que eu pequei. Pecado virou uma terminologia só de uma situação religiosa, certo? Bom, o que acontece com a gente é que quando a gente peca, nós não gostamos de chamar de pecado. A gente prefere falar assim: ops, errei. Você prefere a palavra: não, eu errei, eu derrapei, eu escorreguei. Pecado é muito forte. Ô, pastor, pecado não, isso aí, né, é um termo lá bíblico, do passado. Eu errei, é diferente. Pecado é outra coisa. Então, erro, fui procurar no dicionário também. Erro no dicionário quer dizer assim, é uma pequena discrepância, quer dizer, uma pequena divergência no valor de um observável físico ou grandeza e seu valor real. É uma diferença entre o que você está observando, o observador físico, e o valor real. Isso é que é um erro. Quer dizer, você deu uma escorregada, você olhou para aquilo e falou assim: puxa, não deu para segurar e tal, escapou. É um observador que está falando isso, um observador físico que está falando de certa grandeza. Mas isso é o que a gente quer usar para com os nossos pecados. Então, às vezes, nós cometemos esses erros de propósito, que a gente gosta de chamar de erro. Às vezes a gente faz isso de propósito. Às vezes, nós cometemos os mesmos erros repetidamente. Afinal, ninguém é perfeito. A gente escorrega, a gente derrapa. Então, às vezes eu cometo esses erros repetidamente. O problema é que você não consegue corrigir a si mesmo. Você não consegue parar. Uma coisa é você dar uma derrapadinha. A outra coisa é você fazer isso de propósito. A outra coisa é você fazer isso de novo, e outra vez. É um pouco ou muito diferente. Então, a pergunta que a gente se faz é: por que eu não consigo fazer as coisas que eu decido não fazer? Por que eu não consigo fazer isso? Ou deixar de fazer aquelas coisas que eu gostaria de deixar de fazer. Por que eu não consigo? Por que é tão forte? Por que a gente usa essa desculpa? É maior do que eu. Não é assim que você fala? Não resisti, mas não resisti de novo, mas não resisti de novo. É mais forte do que eu sou imperfeito. É assim que a gente gosta de se ver. A gente gosta de olhar para a gente com essa misericórdia. Não, eu não sou um pecador. Eu sou uma pessoa imperfeita, que volta e meia tropeça. Não é assim que muitos de nós preferimos viver? Então, assim, eu já estou há 10 dias sem pontinhos. Isso aí, não sei como você preencheria esses pontinhos. Já faz um mês que eu não pontinhos. Então, dentro de você tem duas coisas brigando. Uma puxa vida, faz já 30 dias que eu não pontinhos. O outro lado seu fala: eu não aguento mais. Socorro, já faz 30 dias. Eu estou precisando colocar isso para fora. Então, é hora da gente olhar para as questões e parar de chamar de erro, de vacilo, e começar a dar o nome certo. É pecado. Quando você erra, quando você vacila, você não precisa de um salvador. Quando você peca, você precisa de um salvador. É uma natureza que precisa ser mudada. Não é um esquecimento, um lapso mental, uma distração. É uma natureza que precisa ser mudada. Porque se você acreditar que você é imperfeito, você não precisa de Jesus. Ninguém é perfeito, e é verdade. Lembra que eu falei? Toda mentira vem embalada com coisas que fazem ela parecer uma verdade. Toda mentira. É verdade, ninguém é perfeito, está certo. Mas aí você
Continua, ninguém é perfeito, então a minha imperfeição é essa, eu faço isso uma vez, duas, três, é que eu não sou perfeito. Então, enquanto você chamar isso de seu deslize, seu erro, você não tem a chance de mudar a sua natureza. E é isso que a gente vai aprender hoje com Jesus Cristo. O propósito de Jesus, quando Jesus fala de perdão dos pecados, quando Jesus fala de pecado, o propósito de Jesus, na verdade, é a restauração e não a condenação. Quando Jesus apresenta, e nós vamos ler agora um texto onde Jesus fala sobre o pecado, quando Jesus apresenta o pecado para nós, a intenção de Jesus é nos restaurar e não condenar. Jesus era aquele que poderia apontar o dedo para mim, para qualquer um de vocês, e falar, você fez isso, 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 porque eu sei. Jesus era o único que poderia apontar o dedo, e ele nunca fez isso, nunca. Mas olha como Jesus fala sobre o pecado. Se você trouxe a sua Bíblia, a gente vai ler um texto em Mateus, no capítulo 5. É o famoso Sermão da Montanha. É o texto mais longo, assim, onde Jesus está falando para uma multidão. E Jesus estava falando para uma multidão heterogênea, como a nossa aqui. Gente muito conhecedor das Escrituras, gente que estava tateando, gente que estava curioso, gente que estava ali só por causa dos milagres. E gente que não sabia absolutamente nada. Foi convidado por alguém, estava ali ouvindo Jesus. Então, nesse contexto, Jesus começa a falar sobre as leis de Moisés, para poder falar do pecado. Jesus fala assim no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus. Não pensem vocês que eu vim abolir a lei ou os profetas. Olha, vocês que estão me ouvindo, vamos supor que é Jesus que estivesse falando pessoalmente aqui com vocês, como ele falou há 2000 anos. Olha, não pensa que eu vim a esse mundo para rasgar tudo que estava escrito no Velho Testamento, as leis de Moisés, colocar fogo. Falou, não, isso aí não serve para mais nada. Não, eu não vim abolir as leis. Na verdade, eu vim cumprir as leis. Então parece que Jesus está sendo um pouco duro? Talvez esteja. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino de Deus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha que cacetada que Jesus está dando aqui. Jesus está falando assim, se a justiça de vocês não for superior à das pessoas que estão ensinando vocês, dos religiosos, dos padres, dos pastores, se a justiça de vocês não for superior, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Meu Deus, o que Jesus está falando? Eu acho que muita gente talvez esteja sentindo o que você está sentindo. Acho que muita gente naquele contexto fala assim, mas Jesus, eu sou apenas um pescador. Eu nem tenho tempo para ficar lendo a Bíblia a semana inteira. Como é que eu vou me comparar com aquele cara que fica lá no templo, lendo as Escrituras o dia todo, orando? Não tem como eu me comparar, Jesus, não tem chance para mim. Isso não é para mim, provavelmente isso não seja para mim. E Jesus continua. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Vocês já ouviram isso nos 10 mandamentos? Pois bem, mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Nossa, Jesus, matar, tudo bem, eu já não estava matando mais, mas não posso ficar com raiva do meu amigo? Impossível, ainda mais do meu inimigo. Não tem como, Jesus, o Senhor está colocando um padrão muito alto, não dá, talvez isso não seja para mim. E Jesus continua, ele dá uma série de exemplos. Eu sugiro que depois em casa você leia o capítulo todo. Eu vou pular alguns. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Acho que essa hora metade dos homens levantaram e falaram assim, rapaz, tem que buscar o filho na escola, esse assunto já deu para mim. Né? Imagina, Jesus está complicando o negócio. Não é que eu saí, peguei, fui lá no motel, não. Se eu pensar, eu já estou pecando. Se eu fantasiar, eu já estou pecando. Jesus, não dá, danou-se. Quem nunca, né?
Jesus está colocando um negócio muito acima. E ele continua, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. O que Jesus está querendo falar isso? Naquela época, até muito pouco tempo atrás dali, na lei dizia assim, que se essa mulher queimar a janta, você pode falar para ela 3 vezes, eu me divorcio, eu me divorcio, eu me divorcio. 3 vezes, acabou, você está divorciado. Naquele tempo era assim. Aí Moisés falou, peraí, calma, não pode ser assim, gente, ô louco, qualquer briguinha aí, vocês já estão mandando a mulher embora. Isso vocês sabem um pouco da história, né? Naquele contexto, para uma mulher ficar sozinha, com filhos, ela é rejeitada por todas. Então Moisés colocou algumas leis sobre o divórcio. Aí Jesus está colocando, acrescentando coisas, né? Olha o que ele fala sobre isso. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Eu acho que aqui a outra metade dos homens levantou e foi embora. Acho que só ficaram as crianças e as mulheres, não sei. Eu sei que tem gente querendo levantar aqui, se você levantar você vai se entregar, então fica quietinho aí. E aí Jesus complica mais ainda, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem no maligno, não pode mentir. Ah não, Jesus, peraí, você está pegando demais no meu pé. Mentir pode, ó, mentirinha. Mentiras sinceras me interessam, né? Não tem uma música assim? Jesus está falando, não, sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é do inferno, é do maligno. Parece que vocês nunca viram Jesus falando desse jeito, né? Talvez você esteja imaginando, mas eu nem achei que Jesus era tão bravo assim, né? Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ah, Jesus, tranquilo, até aqui, tranquilo. Eu amo meu próximo e odeio meu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Você fala assim, Jesus, eu mal oro para os caras do meu GA, como é que eu vou orar para aquele que está me perseguindo, que tenta puxar meu tapete no trabalho? Como é que eu vou fazer isso, Jesus? Impossível, impossível, Jesus. Você perdeu a noção, não dá, não dá. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. E eu acho que nessa hora, Jesus deve ter sentido esse clima no ar. E eu acho que dentro dele ele falou assim, eu acho que eles estão começando a entender o que eu estou querendo dizer. Estou começando a entender. O que Jesus está querendo dizer aqui? A maioria de nós chega aqui achando que era bom e que de vez em quando cometia erros. Mas Jesus está falando que todos nós somos pecadores. Nenhum de nós é bom. Uns fazem mais o tipinho de bonzinho, talvez até pareçam, têm uma aparência de bonzinho, mas todos nós somos pecadores. Jesus está colocando todo mundo, todos nós, eu e vocês todos, numa mesma categoria. Nós todos somos pecadores. Não é que a gente vacila, a gente peca. Bom, quando uma vez Jesus estava no templo, e trouxeram uma mulher adúltera, que tinha sido acabado de flagrada, ela foi flagrada traindo alguém, ou o marido dela, ou a esposa do outro cara. Ela foi pega na cama com alguém, então ela foi arrastada ali, até meio sem roupa, colocada diante de Jesus. Jesus não falou para ela, eita, foi mal, hein? Escorregou. Jesus ficou olhando para ela e amou ela, ele ficou com muita pena dela, e os caras todos, Jesus, vamos arrebentar com ela, a lei de Moisés manda apedrejar, eu conto até 3, a gente arrebenta essa mulher, traidora, adúltera, vamos acabar com ela. Jesus falou assim, calma, quem nunca pecou, quem nunca adulterou em pensamento, ou quem nunca fez nada, pode começar a jogar a primeira pedra, e Jesus abaixou e ficou escrevendo, e ninguém jogou. Foi indo todo mundo, devagarzinho, foi todo mundo embora. Então Jesus olhou para ela e não falou, filha, você vacilou. Não, sabe o que Jesus falou para ela? Você pecou. Em outras palavras foi isso, você pecou. Mas eu não vim aqui para te condenar. Vai e não peques mais. Não é vai e não escorregue mais, vai e não peques mais. O que você fez é um pecado,
É uma natureza, você precisa mudar essa natureza. Eu não vim para te condenar, eu vim para te ensinar. Vai e não peques mais. Uma outra cena muito conhecida de todos nós é aquele filho pródigo que deixou a família, foi viver a vida, curtir, etc., gastar o dinheiro do pai, fez tudo de errado que podia fazer, perdeu todo o dinheiro, e aí, quebrado, arrebentado, voltou para casa, e aí no caminho ele foi ensaiando um discurso, né? Porque ele viu que tinha pisado na bola mesmo, que ele tinha pecado, então ele veio ensaiando um discurso: ó, pai, eu sei que eu pequei contra ti, contra os céus, eu já não sou digno mais de ser chamado seu filho. Ele estava sentindo uma coisa dentro do coração dele, ele estava arrependido. Ele falou assim: olha, eu já não sou mais digno de ser o seu filho. Então assim, me coloca como um dos seus escravos, eu vou trabalhar na sua fazenda, só isso que eu quero, só isso que eu quero. Essa passagem está lá em Lucas, no capítulo 15. Olha que maravilha. Lucas 15, 21. Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Tem um quadro de um pintor do século XVII chamado Rembrandt, que eu queria mostrar para vocês, que é sobre essa passagem que Rembrandt pintou. É que assim, é tão emocionante a forma como Rembrandt detalhou a fisionomia do pai e do filho, que assim, ajuda a gente a compreender o que Jesus está querendo ensinar aqui com essa parábola. O que passou no coração desse moço? Ele falou: olha, o que eu fiz com a minha própria vida e com a minha família, não foi ops, eu errei. O que eu fiz foi um pecado. Eu pequei contra o meu pai, pequei contra os céus, pequei contra tudo. Então, eu não me sinto mais digno de ser chamado seu filho. Por isso, me trate como um escravo. Às vezes, a gente viu um testemunho tão lindo hoje, que a cena é mais ou menos parecida com essa. O testemunho do Gabriel, ele fala assim, ele falou: Deus, o que você quer comigo, cara? O que você quer comigo? Eu sou um pecador. E quando a gente conhece um pouquinho a Deus, você sabe que Deus quer exatamente essa atitude. Exatamente o que Deus espera de nós é essa atitude. Olha, você não errou porque você é imperfeito. Você pecou porque você tem uma natureza pecaminosa, que começou lá em Adão. Mas o meu filho Jesus veio para restaurar essa natureza, para reviver. Olha a reação desse pai, depois que viu o filho desse jeito. Quando o filho chegou, se jogou aos pés do pai, e pensou em falar aquela frase: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um escravo, e está tudo bem. O pai não deixou ele falar, não deixou ele abrir a boca. O pai falou assim, mas o pai disse ao seu servo: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel de filho em seu dedo e calçados em seus pés, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Eu não sei qual que é a situação de cada um de vocês hoje, mas a gente está falando dos fundamentos do nosso relacionamento com Deus. Primeiro fundamento: Jesus, a morte de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Segundo fundamento que a gente está estabelecendo hoje: você não erra porque é imperfeito, você é um pecador. Seja lá qual for o seu histórico. Se você nasceu dentro da igreja, se você fez seminário, você morou num mosteiro a maior parte do tempo da sua vida, você é um pecador, porque o pecador precisa de um Salvador. Aquele que erra, é só falar I'm sorry. Vocês entenderam a música lá do começo agora. É só você falar assim: me desculpa. Aquele que erra só fala assim: desculpa, errei. O pecador, ele precisa de um Salvador. E o apóstolo Paulo, aquele que a gente gosta de falar sobre ele revela exatamente o que acontece comigo e com você
Num texto lá de Romanos, no capítulo 3, Paulo fala o seguinte: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Eu, cada um de vocês, aquelas pessoas que estavam na frente de Jesus Cristo, todas que estão aqui em volta desse prédio, nessa cidade, nesse país, nesse planeta, todos pecaram e estão, por isso, por causa do pecado, destituídos da glória de Deus, não fazem parte mais da glória de Deus. Mas, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que Paulo está tentando nos ensinar aqui e agora, nessa noite? Paulo está querendo dizer assim para você: a sua única chance de sair desse looping é o sacrifício de Jesus na cruz, é o arrependimento do seu pecado, é você assumir que você é um pecador, que você precisa de um Salvador. Enquanto você ficar achando que você resolve as suas questões por sua própria iniciativa, por seu esforço, com disciplina, você só vai se frustrar. Então eu sei que nós temos essa noite aqui pessoas que estão chegando agora. Poucas vezes tiveram a chance de ouvir falar sobre essa mensagem, sobre esse Jesus, desse jeito. Pessoas que estão tateando ainda, não sabem exatamente como as coisas são. Para você, essa mensagem é fundamental. Você conhecer esse Jesus, conhecer o sacrifício de Jesus pelo seu pecado, assumir-se um pecador. Mas não pensa que essa mensagem é só para quem está tateando. Tem pessoas aqui, eu tenho absoluta certeza disso, que em algum momento da vida deixaram de crer. Em algum momento da vida, se afastaram, algumas estão retornando, algumas estão procurando de novo, ver se tem alguma esperança de novo, porque tentaram aquela segunda opção de não crer, de achar que a vida é só isso aqui mesmo, e viu que não deu certo. Se tivesse dado certo, você não tinha vindo. Não dá certo. Nós fomos feitos por Deus, para Deus, não adianta, você não consegue viver bem achando que é só isso aqui. Então, para você que está retornando, que está buscando de novo, essa verdade é para você. Você é um pecador, assim como eu. E nós, como pecadores, precisamos de um Salvador. Esse é o fundamento dessa nova vida que Jesus veio oferecer. E aqueles que já estão há muitos anos, que estão salvos, essa mensagem também é para você. Sabe por quê? Porque você precisa ficar atento a isso. A sua natureza é pecaminosa. Se você bobear, se você se afastar, se você parar de ler, se você parar de orar, é muito provável que você retroceda, ande alguns passos para trás. Existe essa possibilidade, sim, de você perder isso que você conquistou. Então, a palavra é para cada um de nós. Olha, a gente erra porque a gente é pecador. A gente peca, a gente não erra. Por isso, nós precisamos todos os dias de um Salvador. Nós precisamos ter o nosso coração quebrantado diante de Deus, na atitude daquele quadro do filho pródigo. Olha, Deus, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor, eu preciso do perdão. Quando a gente faz isso de verdade, aí a gente começa a andar nessa nova vida que Jesus veio oferecer. Sem isso, é muito complicado. Sem isso, você vai ficar patinando na sua vida. Então, meu desafio para vocês e a minha oração nessa noite, meus irmãos queridos, todos nós precisamos de um Salvador. Amém? Deixa eu orar com vocês e a gente ainda vai cantar de novo aquela música que fala sobre esse Jesus. Deus,
Nós precisamos todo dia de um Salvador. Aquilo que a gente faz repetidamente, aquilo que a gente tem vergonha de fazer e não consegue largar, isso chama pecado. E porque nós somos pecadores, nós precisamos de Jesus. Então, Jesus, nessa noite, aquele que está aqui, talvez começando uma caminhada com o Senhor, traga essa consciência no coração, na mente, para que essa pessoa possa se quebrantar diante do Senhor, se assumir um pecador, porque é só assim que ela vai ter a chance de ser perdoada e de ter uma nova vida. É quando a gente morre junto com Jesus, simbolicamente no batismo, quando a gente deixa para trás aquela nossa vida e a gente nasce de novo. É essa palavra que Jesus usou, nascer de novo, recomeçar, começar com uma nova natureza. É isso que nós precisamos. Então eu quero estender essa oração para todos que estão aqui, para aqueles que vão assistir essa mensagem ainda no YouTube, em algum outro lugar, que em nome de Jesus, Teu Espírito seja derramado sobre esses corações, trazendo arrependimento, a consciência do pecado e a transformação da vida. Que é isso que o Senhor veio nos oferecer. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é! Maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. Quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Que você tenha uma semana maravilhosa e poderosa, porque nosso Jesus é lindo e maravilhoso. Amém? Amém.